Olá! Boa noite, boa tarde, bom dia para quem for assistir a live em outro horário. Eu sou Adriana Macedo, idealizadora do projeto Despertar, e estou mais uma vez aqui pelo canal do projeto para realizar mais uma live. Ainda estamos em comemoração aos 4 anos do projeto Despertar. E estamos ainda nessa série de lives com os nossos terapeutas e também, com os usuários do projeto. Você que ainda não conhece o nosso portal, no dia 30 de outubro o projeto completou 4 anos e criamos um portal. Esse portal, ele tá aqui na bio, tá? Então o link tá lá. É só você clicar, você já vai ter acesso ao portal e lá nós temos muitas terapias abertas ao público em geral. Mesmo você não sendo do Hospital São Paulo ou da Unifesp, você terá acesso a essas práticas integrativas. Então é só clicar aqui no link e entrar, E conhecer aí as terapias que nós temos disponíveis. Bem-vinda, Michele! Hoje vamos falar sobre psicanálise e as práticas integrativas. Hoje temos duas convidadas especiais, Temos aí a Michele Tamarindo, a Michele é enfermeira, trabalha comigo no Hospital São Paulo, trabalhamos aí no pronto-socorro, agora devido à reforma estamos um pouquinho separadas, mas a Michele já vem passando aí, pelo projeto com a Fernanda, com a psicanálise, e hoje ela vai contar um pouco aí da história dela, da experiência aí com a psicanálise. E a Fernanda Lugueri deve estar chegando, Ela falou que ia atrasar um pouquinho, mas não tem problema. Falei que a gente iniciaria aí às 25. Bom, então, boa noite a todo mundo que está entrando aqui na live. Eu já vou mandar aqui o convite para a Michele. Para mim já... Porque, imagina, Mulher gosta de conversar. Imagine 3 mulheres juntas, E vocês que estão aí nos assistindo, se surgir alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Deixa eu ajeitar aqui a minha câmera. Oi, Mi. Ai, se alguém puder dar um retorno, se o som tá bom. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Ai, que ótimo, que deu certo, Finalmente. Programamos tanto. Ó, a Fê também já chegou. Já vou aceitar aqui a Fê. Assim a gente já vai, Já faz a apresentação aí das duas, E não vamos perder tempo. Hoje eu vou deixar vocês conversarem, porque eu falo muito. Ah, Fê! Queridas! Nossa, Vi, quanto tempo! Nossa, verdade. A última live que fizemos faz quase 2 anos, É mesmo? Faz um tempinho. Nossa, Pri! Eu acho que foi no aniversário do projeto em 2020, na pandemia mesmo. Nossa! Ai, que legal. E a Bom, Mi, gente, tá no hospital? Tá no Hospital São Paulo? A Ana aqui falando. Ah, nada, Ana. Ei, Mi, você tá no Hospital São Paulo ou não? Tá? Tô no São Paulo. Dá pra falar? Dá pra conversar? Nada, assim. Tá bom. Uma 12, Eu saí agora às 17. Aí não dava tempo de ir pra casa. Ah, entendi. Escondi num quarto aqui. Nossa. Ai, que ótimo que deu certo. Ainda mais no trânsito, né? Não dava. Então tá, pessoal. Bom, as convidadas já estão aqui. Então eu vou pedir para que cada uma se apresente, Conte aí um pouquinho da sua história. E aí depois a gente entra aí no nosso tema. Aí fica à vontade. Quer falar um pouquinho que eu acabei de atender a Ana? Deixa eu só beber uma água. E aí você fala, Mi, quer começar? Pode ser, sem problema. Então. Bom, boa noite, para quem não me conhece, eu sou Michele Tamarindo, sou enfermeira no Hospital São Paulo. Faço parte do projeto, junto com a Adriana. Conheço a Adriana desde que ela inaugurou esse projeto, desde o início. Foi muito bom. Comecei como participante, recebendo as práticas, depois como voluntária,
ele agora, como, além de voluntária, de utilizar as práticas, eu também tenho reiki de formação. E é maravilhoso o projeto, vale muito a pena, fez toda a diferença para mim. Muito bom. Projeto maravilhoso mesmo, né, Dri? Ah, é verdade. A Mi sabe, né? Quando eu iniciei, eu não tinha ideia que ia ser um projeto, né, Mi? Era só fazendo reiki ali dos pacientes, dos colegas. Aí veio, né? Falei, agora eu vou ter que tirar um dia para poder atender o pessoal, porque era uma demanda muito grande. Mas não imaginava que a gente ia ficar tanto tempo e com tantas terapias, com tantos terapeutas, assim como a Fê, que já está aí há 2 anos, né? A gente é incrível. Dri, quantos colaboradores no projeto? A gente está com uma média, uns 300 cadastrados. Muita gente. Muita coisa. Muitos, né, que não estão podendo atuar, porque a prática deles é massagem, então às vezes não dá para fazer online, não tem como, né? Mas voltando no presencial, tem muita gente aí para atuar, viu? O pessoal fica doidinho assim, Dri, volta quando? Eu quero ajudar. E cada dia eu vou aumentando. Cada dia eu vou aumentando. É mesmo, nossa, que demais. A Valquíria que apresentou, e aí foi indo, já se passaram 2 anos, que loucura, né? Essa pandemia toda. Então, boa noite, eu sou Fernanda, sou psicanalista de formação, eu sou pedagoga, aí ingressei para psicanálise, né? E cuido da Michele e da Mariana do Hospital São Paulo, né? A Mariana fugiu. A Mariana fugiu do nosso café. Eu até falei para mim assim, vamos fazer um chá? Ainda bem que a gente não fez, né, meu chá? Dá um calor, né? Vamos fazer um chá para conversar, né? Eu vou tentar chamar a Mariana aqui. Quem sabe? Ela tá aí? Não, eu vou chamar ela aqui pelo Insta, né? Vamos ver se ela assiste. Seria legal. Convidei, falei, Mari, participa com a gente, às 4, né? Cada uma contando ali o seu depoimento, né? De como que tá sendo. Mas ela falou, Adri, eu não gosto de aparecer. Eu falei, então tá bom, né? A gente respeita. É uma graça, mas ela colabora bastante também, né? Bom, Fê, então, assim, explica pra gente aí um pouquinho, né, o que é a psicanálise, porque muita gente às vezes confunde, né, psicanálise, psicoterapia, é parecido? São coisas diferentes? Que é? É diferente, a atuação do psicanalista é menor, né, porque a gente acredita aí na fala, né, na execução da fala do analisando, né, que é o paciente, ele consegue se encontrar nesse caminho, né? Então, encontrar aí o que tem no inconsciente. E aí o analista, ele vai direcionando, interpretando, ajudando, né? Mas a fala Adri, 80%, né? É que às vezes eu falo, né, Mi? Aí falo, mas aí Freud me cutuca aqui e fala, ó, fica quieta. E aí eu paro, aí, né, o paciente fala. Mas para essa linha mesmo, né? A psicanálise, ela é muito mais fala e escuta. E a escuta hoje precisa ser muito praticada, né? Ou mais praticada, né, Adri? As pessoas falam muito assim, da falta da escuta. Entrou a Mari! Vem, Mari! Vem com a gente aqui na nossa água aqui, na nossa live com água. Vem, Mari, dá com seu depoimento com a gente. Então, a psicanálise, ela está nesse caminho, né? Só que na minha clínica eu faço um pouquinho diferente, né, Dri? Porque, além da pedagogia, aí eu tenho também uma experiência ampla no RH, no processo escolar também, né? E eu sempre... Oi, Mari! E eu sempre fiz diferente, mesmo na escola, no RH e na psicanálise também, né? Então, eu trabalho com livros, com bastante atividades, né? Aí eu sei que se tiver algum colega meu que vai falar, nossa, como que ela faz isso, né? O livro, as atividades, né? Assim, elas são ferramentas, né? Da indução da fala, da indução do pensamento, da reflexão, né?
mas eu gosto de trazer, né? Coloco para o pessoal os correios, os envelopes, né? Justamente para ter esse estímulo aí, porque tem pessoas que não conseguem falar algumas coisas, né? E aí, esses recursos, né? Como assim, um jogo aqui, né? Que tá aqui do meu lado, né? Até ganhei de uma amiga que hoje mora em Portugal, né? Então, esse livro aqui, esse é um livro-jogo, é lá de Lisboa, mas é esse modelo assim que eu. A Mari não vem mesmo, então? Mari não vem. Eu mandei um convite, não sei se ela vai entrar, pelo menos para dar um oi pro pessoal, né? No finalzinho, pelo menos, no finalzinho. No finalzinho pra gente dar tchau, ela entra. Então, eu tenho esse direcionamento, assim, né? Com baralhos, né? Eu trabalho, né? Não tem nenhum baralho aqui, mas, assim, nesse caminho mesmo. Eu acredito, né? Eu acredito, assim, numa forma didática, pedagógica, né? Então, eu vou... Né, Mi? Nós vamos fazendo, assim, esse caminho aí, né? Ai, que bacana. E, né, fala um pouquinho aí da tua experiência também, né? Fala que você gosta, Mi. Gosto muito. Como aí passar pela psicanálise, né? Agora você também como terapeuta, né? Hoje a Fernanda não é só a minha psicanalista, ela é a minha amiga, né? A gente Querida, vocês são minhas flores. Você, Ana Regina, que está aqui, Mariana, vocês são minhas flores. Ai, vocês também. Vocês são meu jardim. A gente tem um vínculo muito grande, né? Eu conheci a Fernanda pela Adriana, né? Entrei no pronto-socorro, a Adriana aplicava o reiki nos pacientes, né? E a gente foi conhecendo, aplicava um funcionário ali, um funcionário aqui, e ela criou a ideia do projeto. Nesse projeto, a Fernanda, depois de um tempo, entrou, e eu lembro que eu estava no corredor, meia perdida. A Adriana perguntou, você tá bem? Eu falei, não tô bem. E aí a gente começou a conversar, foi quando a Adriana falou, olha, você quer passar na psicóloga? Tem uma psicóloga do projeto, né? Eu vou te agendar com a Fernanda. E foi a melhor coisa que eu fiz. E desde então eu tenho passado com a Fernanda. Além de passar com a Fernanda, eu tenho feito outras práticas, né? Aí, como eu falei, comecei no voluntariado, porque assim, isso me ajudou, eu precisava ajudar os outros, né? E depois, com o tempo, durante a pandemia, a Adriana e a Fernanda me ajudando muito, eu acabei iniciando no Reiki. Então, eu fiz o Reiki 1, fiz o Reiki 2, fiz o Reiki Master, né? O Reiki 3, o Holy Fire. E tô aí agora. Pelo projeto também, né, Mi? Pelo projeto, né? Pelo projeto. A Adriana me indicou e fui fazendo, fui gostando, foi me ajudando. O que fez diferença em todo o período em que eu estava com várias dificuldades, vários problemas, que a Adriana, a Fernanda, sabe mais ainda. E eu fui trabalhando com tudo isso, né, com todas essas ferramentas, para a gente poder conseguir, né, não só o trabalho, como a vida pessoal, né. Então, eu fui só... E às vezes, sim, e às vezes não é só um recurso, uma ferramenta, uma terapia que vai te ajudar, né? Às vezes tem a necessidade, assim, de expandir, né? Sim. Então, você na psicanálise, com reiki, às vezes as pessoas fazem a constelação familiar, né, Dri? Então, né, tem aí um leque mais aberto hoje, né? Porque antigamente, tá, assim, a psicoterapia, a psicologia e a psicanálise no divã, e aí, né, e hoje tá travado, não sei. Deu uma travadinha aqui. Seu vídeo. Travou todo. O meu tá normal. Não, o meu tá normal. Eu também. Acho que o da Fê travou um pouquinho. Entra e sai de novo. Fê. Entra e sai. Melhor, sai e entra de
novo, né? É, Melhor. Que deu uma travada aqui. sim. Mas você tá me vendo bem em mim? Tá ouvindo? Tô ouvindo bem. Tô ouvindo também. Vamos ver se a Fê consegue, né? Isso que você falou é importante, né? Porque às vezes não é só uma ferramenta. É como eu. Eu conheci o Reiki. O Reiki foi que me abriu a porta. Mas depois do Reiki fiz outras terapias. Fiz constelação, Teta Healing. Melhor, eu fiz todas as terapias do projeto. E é como a Fê estava falando, né? Porque expande a consciência. Às vezes só na psicanálise, ou só na psicoterapia. A Ju tá aqui, a Ju fez a live da semana passada, retrasada comigo, e falando justamente isso. Bem-vinda novamente. Voltei. Fê, eu estava aqui comentando com a Mi, né? Que você falou desse leque de terapias, como é importante a gente se permitir, né? A também fazer outras coisas, expandir a consciência. E na semana passada, não lembro agora, retrasada, eu falei com uma outra colega nossa, lá do pronto-socorro, que está passando com uma psicóloga também, fazendo psicoterapia, e ela também agrega aí Theta Healing, sistema multidimensional, constelação, junto. Então é isso, acho que quanto mais ferramenta, melhor, né? Juju aqui. Sim, Bem-vinda, menina. se o paciente necessita, por que não, né? Então, hoje, assim, até que a gente conversou um pouquinho, né, Mi, sobre isso. Hoje, como a ciência, né, que é a medicina, né, a psiquiatria, ela está, por muitas vezes, nem todos, mas alguns, né, olhando aí para o lado energético, o lado espiritual, né, tem até o tal ponto de Deus que o pessoal está falando muito, né, que é aqui na amígdala, né, então já estão procurando outras formas, né? A medicina, né, uma área assim tão mais tradicional, né? Então ela já tá vendo aí outros recursos que vão ajudar o paciente, né? Então é bem interessante isso, né? E o projeto Despertar é isso, né, Mi? É isso, né? Sim. Eu lembro da yoga do professor Fernando, né? Então, né? Ele não pude fazer mais por causa dos pacientes aqui, mas assim, maravilhoso, né? Então tem. Realmente nós somos holísticos, né? Assim, a gente o ser humano não é uma coisa única, né? Assim, a gente tem essa amplitude energética, de pensamento, então a gente pode buscar outras coisas mesmo, né? Sem preconceito, né, Dri? Sem preconceito mesmo, né? Preconceito, verdade. E eu falo isso com conhecimento, porque eu venho de uma linhagem assim, protestante, né? Da igreja, de não aceitar muitas coisas. E eu falei, não, eu vou conhecer esse reiki. Eu me encantei com os princípios do reiki. Falei, vou conhecer. E foi a melhor coisa que eu fiz. Foi o melhor passo que eu dei na minha vida. Porque foi tanta transformação, né? Tanta coisa nova. E de repente, às vezes o divã, a psicoterapia, a psiquiatria, ela não consegue achar o ponto no paciente, ela meio assim que fica travada em alguns aspectos, e as terapias alternativas, integrativas, elas fazem essa ajuda, né, esse auxílio aí, essa virada de chave, né, abrir essa porta, né? Então eu acho que é muito bacana aí, né? Eu acho que é um complemento, né? Um vai complementando o outro, né? Isso. Durante todo esse tempo em que eu conheci, né, o projeto, eu comecei utilizando ele, né? Então, eu fui fazendo várias práticas, né, acompanhando, e depois fui complementando. Então, eu faço hoje a psicanálise com você, cheguei a fazer psiquiatria, utilizo o reiki, né? Acabei virando, me formei no reiki, então eu utilizo ele também, né, para mim. Então, um complementa o outro. E isso foi, assim, essencial. Somente no período de pandemia. Nós ficávamos num setor onde chegava a ser desumano. E a gente nós sabemos o quanto foi sobrecarregado, o quanto sofremos, o quanto lutamos ali, né? Víamos todos os dias
alguém falecendo, alguém perdendo um ente querido, né? Alguém pedindo ajuda. Só que a gente também esquecia de cuidar da gente, né? Então... Era tão rápido, né, Mia? Era tão rápido, entubar, tirar da UTI, voltar, aquela loucura, né? Aquela rapidez, assim, de salvar pessoas mesmo, né? E esquecendo, né? Sim. E se não fosse pelas práticas, né? Por esse complemento, esse cuidado, eu acho que eu e muitos não teria aguentado, não teria continuado ali, seguido, né? E eu estou aqui hoje, né? A Adriana é uma bênção, né? A Adriana é um anjo, né? Assim, né? De ter, né? De ter feito isso. Sim. A Adriana cuida de todo mundo, assim. Às vezes eu me pergunto, nossa, onde ela acha tanta luz, né? Ela é luz, né? E tem toda aquela calma, aquela paciência. E ela conseguiu, olhando pra gente, falar assim, você não tá bem, né? Alguma coisa aconteceu. Vem aqui, deixa eu dar um reiki. Ela ia lá, aplicava um reiki. Ah, não, eu vou te dar uma terapia X. E aí, depois ela vinha, conversava, procurava saber. E isso vai encantando, né? A gente vê isso, a empatia, né? Aquele amor que ela tem com o que ela faz. Não só no cuidado assistencial, mas no cuidado na espiritualidade, né? No mental. Isso é muito bom. Faz toda a diferença. Sim, sim, com certeza. É claro, não deixando de citar a medicina, né, Dri? Sim. Eu acho que cita bastante. Um paciente esquizofrênico, ele nunca pode deixar de tomar os remédios da esquizofrenia, que vem da psiquiatria, né? Mas por que não fazer uma terapia em grupo, né? Fazer um reiki, né? Assim, algo que possa melhorar aí esse quadro, né? Assim, né? Que não é curável, mas, né? De melhora do quadro, né? É conforto, né? Tanto que depois que eu me formei, né? Eu e mais um amigo também da pronto-socorro, o Jordi, nós fomos convidados, né? A Adriana também, por um projeto chamado Projeto Bem-TV, onde nós somos voluntariados aplicando reiki em pacientes oncológicos aqui na Unifesp. Então, toda terça-feira vem um terapeuta e aplica práticas integrativas nos pacientes no ambulatório da onco. Reiki, acupuntura, arteterapia. É lindo demais, né? Isso é lindo demais. Lindo demais, isso. Nossa. Juntando a quimioterapia, né, da medicina e a quimioterapia do amor, né? Do amor, da fé, né? Da esperança, né? Isso é lindo demais, nossa. E a gente fala para o paciente, né? Quando, como é tudo muito novo, então eles estão também bem curiosos, né? Então a gente sempre fala para eles, frisa, estamos aqui para complementar o cuidado. Não que você tenha que deixar de fazer o seu tratamento, mas nós estamos aqui para complementar, né? Um a mais, é uma coisa que vai trazer e vai fazer diferença. Um conforto, né? A gente está nesse caminho, né, Adri? A gente está nesse caminho aí de juntar várias partes, né, para construir um todo, né? Então, assim, vai chegar uma hora que acredito eu também que alguns médicos já perguntam qual a religião que você tem, né? Que a fé realmente ela... né, doutor Sérgio, que ele é espírita, ele já faz isso, né? Então, porque a fé realmente ela ajuda bastante aí quando você perde esperanças, né? Então, assim, ela transforma, né, assim, as doenças, né? Diminui alguns processos inflamatórios, enfim, né? Então, é um estudo, assim, bem interessante, que a psicanálise e a psicologia seria muito boba se não participasse dessa evolução, né? Então... Só vai somar, né, Fê? Só soma. Só vai somar, com certeza. É como a medicina, né? A medicina ainda vem naquela visão mais cartesiana, de pegar o todo, dividir em partes, especializar, que é ótimo, foi um avanço incrível. Mas em termos de ser humano, de
ficou fragmentado. Então, é um que cuida da cabeça, outro que cuida do corpo, da perna, e a pessoa fica meio que perdida. Às vezes eu tô lá no hospital, aí o paciente fala assim, ai, doutor, eu tô com uma dor em tal lugar. Ah, não, eu não cuido disso. Ah, eu só cuido disso. Aí o paciente, mas você não é médico? Ah, eu sou, mas minha área não é essa. Então, assim, fica aquela coisa... Uhum. E aí as práticas integrativas, elas fazem o contrário, elas integram de novo o ser humano. Porque quando eu faço o reiki, eu não faço só no físico. Eu estou Uhum. levando uma energia ali de amor que vai atuar no mental, no emocional dessa pessoa, uma aurículo. Então, tem esse diferencial, né? Então, que a medicina, né? Todas as áreas aí se abram, se permitam, né? A gente tem vários exemplos aí de hospitais hoje já com as práticas integrativas. Uhum. Lembrando, como vocês falaram, não vai substituir o tratamento médico. Passe no seu psiquiatra, passe no seu psicólogo, no seu Com certeza. psicanalista e agregue, né? E Uhum. agregue alguma terapia complementar que você goste. Também não precisa ser o reiki, né? Tem Uhum. muita gente que já tem um preconceito, pode ser uma yoga, uma meditação. O Sim, importante é você se conectar com você, com a sua sim, essência. sim, sim. Eu tenho até um caso clínico de uma adolescente que a mãezinha dela desencarnou no começo desse ano, e eu pedi para o pai, né, dessa paciente para que eu falasse do espiritismo, né, para essa menina, porque assim, conforta demais, né, é consolador, né, o espiritismo, né, de, de ter aí uma ideia de onde está a mãe, né, minha mãe está ali me esperando, né, nesse lugar, né, é claro, com a permissão da família, né, muita conversa com a família antes de falar isso para adolescente, mas por que não, né? Então, assim, nesse caminho com ela, percebi que ela queria algumas explicações que eu, como psicanalista, não tenho meu limite carnal, mental, Sim. né? Mas como espírita, talvez eu consiga alcançar o desejo dela saber aonde está a mãezinha dela, né? E a gente está fazendo esse trabalho. Sai da psicanálise, né? Mas não totalmente, e trazendo os conceitos de Chico Xavier, né, do nosso lar, comunidade espiritual, né, que também é outro campo que eu atuo quando o paciente me dá abertura para isso, né? Sim. Então, bom, se é para ajudar, por que não? Né? E aí, o projeto Despertar é isso, né, Adria? O nome já fala, né? Projeto Despertar. Respeitar, justamente. É. Despertar a nossa consciência, a nossa essência. Amor, né? Sair da caixinha mesmo, né? A gente precisa sair da Exato. caixinha, né? Porque aí a gente entender que temos as limitações, como a medicina tem, como a psicologia, a psicanálise, né? Então a gente recorre a outras, né, os outros exercícios, outras ferramentas, recursos para dar conta de quem? Do paciente, né? Exato. E a partir do momento que a gente começa a conhecer melhor o nosso eu, né? A gente começa a olhar o outro de forma diferente. Então, a gente começa a olhar amor, né? A gente começa a olhar com mais empatia, porque você começa a se olhar e se amar, né? Ter um cuidado maior com você. Então, se você sabe que necessita disso, você olha para o outro e consegue enxergar e também retribuir a empatia, o amor, a atenção. Né? Eu, como enfermeira, eu tento fazer isso todos os dias. Né? Às vezes eu não consigo cuidar do paciente, trazer o melhor tratamento, mas o fato de eu estar com ele durante o meu plantão, eu tento fazer de uma forma com que ele fique tranquilo e fique bem. Então eu tento dar o meu melhor para fazer com que ele fique bem e ele continue tentando conseguir o melhor, né? O melhor. Recuperar e voltar para o lar, para a família, né? Sim, e fica bem melhor, né, Mi, quando você se conhece e se cuida, e cuidar do outro, né? Fica muito mais fácil, né? Sim. Por isso que assim... E foi... Fala, Mi. Então, e foi isso que eu vi quando eu tive vários problemas. E
da forma como eu olho hoje as pessoas, a Adriana me olhou, né? Então, ela conseguiu ver isso, né? Olhar e falar, não, você precisa de ajuda, né? Vamos lá, vou aplicar um reiki, vamos lá, vou te encaminhar para psicóloga. Olha, tem uma terapia nova que você vai gostar, é uma maracina, né? Uma postura, um ornículo, constelação, até hipnose ela conseguiu me convencer a fazer. Verdade, não comete medo. De fazer hipnose. Ela conseguiu. É diferente. Então, assim, Né? sim. E aí ela fez, da forma como ela me olhou, hoje eu tenho gratidão de fazer isso com o outro também. E é legal, a gente começa a retribuir, a gente consegue passar para o outro, né? E isso vai criando uma corrente. Se eu cuido bem desse, ele vai começar a enxergar e vai cuidar bem do outro, e vai cuidar do outro. E é assim que a gente espera que seja, né? Sim. Odri, tem inscrições abertas para 2023 já no projeto? Inscrição se fala para ser voluntário? Para ser voluntário, para fazer os cursos, as práticas, né? Então, a gente agora vai entrar no recesso, né? Depois do dia 15, dia 20, a gente entra no recesso para algumas terapias. Mas aqui no portal, melhor, aqui na bio, tem o link do portal. Aí qualquer pessoa pode acessar esse link e lá a gente tem todas as terapias abertas ao público. Elas entram no grupo e aguardam, porque alguns terapeutas vão continuar aí os atendimentos, né? Principalmente em grupo. E quem quiser ser voluntário lá no portal também, já tem o link, você preenche. E assim, não tem. A hora que a pessoa quiser, ela fala, eu vou assistir a live, eu quero me voluntariar, mas eu não sou terapeuta. Você entra como voluntário administrativo, né? Que a Mi começou assim também, né, Mi? Quando ele quer falar um pouquinho. E agora também, se ela quiser ir atender com o reiki, ela pode fazer o reiki à distância, né? É muito bom. Eu tava cuidando da agenda da Vilma, né? Da terapia da Vilma. Uma terapia muito boa também. E aí a gente, com essas terapias, a gente conseguia chamar as pessoas, né? Olha, eu fiz, valeu a pena. A pessoa começa a enxergar a mudança, né? A diferença. Mas se foi bom para ela, vai ser bom para mim também. E é legal isso, né? As pessoas vão olhando. E vem crescendo muito, né? As práticas, né? Dentro da área da saúde, como fora também, né? Tanto que o COFEM reconhece muitas dessas práticas e só traz benefício, né, para o paciente, para todos os envolvidos, né, nessas terapias. Ótimo, muito bom, né? E você começou pela parte administrativa? Não, no caso, da terapia da Vilma, eu fiz, né, para conhecer, e aí cuidava da agenda dela. Que legal, né? Sim. E aí você cresceu, então, né, Mirete, do projeto, olha que bacana. Tem até desenvolvimento, né? Tem até desenvolvimento. Isso. Muito legal. E a Adriana sempre apoiando. Não, eu estimulo, né? Agora, por exemplo, eu comecei a dar um curso de reiki. Por quê? Porque aí eu vi que não adianta só fazer o reiki na pessoa, porque ela vai ser ali, vai receber tudo. Aí veio a pandemia. A pandemia, a gente não teve mais o contato físico. Eu falei, não, agora tá na hora da pessoa também ter a ferramenta, dela aprender e ela se auto-aplicar. Então eu comecei a divulgar os cursos, né, dentro do projeto. Tem a Brat, tem essa mestra aqui que dá. Então o pessoal, né, a Mi fez, o Jordi também. Mais funcionárias do hospital fizeram em outros lugares. E hoje, assim, elas, quando entraram no projeto, elas também não sabiam nada de práticas integrativas. Entraram, conheceram, gostaram e começaram a fazer cursos para também poder ajudar outras pessoas. Então, assim, hoje tem a Michelle, tem a Simone, tem o Jordi, tem a Giovana, tem várias pessoas que eu poderia citar, né? E já estão nessa corrente dessa devolutiva. Falar, puxa, eu fui beneficiada, aprendi, me conheci, estou me amando, agora eu posso ajudar o outro. Então, não fica uma curiosidade. Qual foi o doutor médico do Hospital São Paulo que abriu, né, esse arco-íris assim, para o Hospital São Paulo? Quem foi assim?
que Foi o doutor deixou, José né? Roberto Ferraro, foi o ex-superintendente, né? Então, ele... Assim, a gente estava passando por dificuldades com relação ao espaço dentro do hospital, porque a Michelle sabe, né? Ah, isso aqui é espaço de tal disciplina, aqui de tal disciplina. Então, a gente estava, a princípio, num lugar abandonado, né? Desativado, que era um setor de radiologia. E a Tá. gente começou a fazer ali. Aí, na semana da enfermagem, a gente pegou uma enfermaria que estava fechada. E usamos. Mas o sucesso foi tão grande, todo mundo gostou tanto, que falou, não, agora você tem que fazer direto. E era só um empréstimo, aquela enfermaria. E aí, mesmo assim, a nossa diretora segurou um tempo, a gente ia fazendo, aí chegou um momento que a gerente de lá falou, olha, não dá mais para vocês usarem esse espaço. Eu já estava com o ambulatório pronto para o dia seguinte. Eu falei, como assim? Não tem como, já falei para os terapeutas, todo mundo vem. Aí a minha diretora falou, ah, vamos lá, né? Na minha sala a gente foi conversar. E nessa hora chegou o superintendente. Ela falou, Adriana, a única pessoa agora que pode aí, né, dar espaço é o superintendente. Vai lá falar com ele. Aí ela entrou primeiro, conversou. Aí entrou eu e a Vanessa, né, que era outra coordenadora. Na hora, eu falei do projeto para ele, Fê, foi um negócio tão mágico. Que ele falou assim, como? Vocês estão fazendo isso vocês mesmos para ajudar os colegas de vocês? Ah, não, pode contar comigo. Aí ele já fez uma matéria com a gente. Então, assim, ele apoiou. Então, aqui um abraço ao doutor José Roberto Ferraro, né, por essa iniciativa de apoiar as PICs, porque a partir desse apoio dele, abriu-se muitas portas. Sim. Muitos voluntários chegaram no projeto depois da matéria. E até então, foi uma até um modelo para outros hospitais grandes de São Paulo, né, e do Brasil também, né? Então, porque o São Paulo fazendo a diferença aí, né? Exato, e tudo que a gente fazia era com doação. O hospital não teve custo, assim, com a implantação do projeto. Eram os próprios, as pessoas que iam passar nas práticas, que doavam um suco, doavam um lanche para os voluntários. Eu consegui parcerias fora com empresas que me doaram macas, justamente para não ser um peso para o hospital. De falar assim, a gente criou um projeto, mas vai dar despesa, o hospital já não passa assim tão bem, né, financeiramente. Não, eu tentei fazer de uma forma que eu só precisava mesmo do espaço físico. O resto ia dar conta. E conseguimos dar conta. Até os pontos de aurículo, que era uma coisa assim mais cara. Eu preciso ir aí, hein, André, né? Preciso ir aí tomar um café. Não é meu nosso café. Quando a gente voltar no presencial, você vai muito bacana, gente. Para quem não sabe, o Hospital São Paulo é o maior que tem em São Paulo, ou um dos maiores que tem em São Paulo, né, André? E ele e o HC tá ali junto, né? Isso mesmo. Federal, né, no caso. A gente pode falar até da América Latina também, né? Então, assim, isso. Né? Contribui bastante aí. E eu acho um espetáculo, assim, sai da medicina, né? E a própria medicina, ela, né, deixa esse viés acontecer, que foi o que aconteceu com Freud, na verdade, né? Ele era neurologista, e aí acendeu uma luzinha na cabeça dele e falou, não, eu vou falar para esses caras aqui que histeria é isso, inconsciente aquilo, né? Eu vou falar isso para 100 médicos, né? Em 1800 e pouco, né? Ele jogaram quase o ovo na cabeça dele quando ele falou isso, mas ele ficou firme nisso e graças a ele, né, a coragem dele, houve uma mudança no mundo, né, com relação à escuta, à fala, ao respeito pelo indivíduo, né, pela a parte de humanidades mesmo, né, da psicologia, né, então, para a gente ver que a medicina, ela caminha para lá de junto com tudo isso, né, que às vezes ela não quer falar. Sim, mas reconhece, né? Inclusive, hoje a gente tem reconhece. Né? E tem também que às vezes ela não pode falar, porque ela tem que trabalhar a parte física, né? E deixar a gente para a parte da alma, né? Da alma, é verdade. E a Mi tocou no ponto, né, dessa coisa da sensibilidade. E quando eu fiz o reiki potencializou muito isso em mim. Quando eu comecei a tratar o primeiro paciente lá no hospital, né, vou até falar o nome dele, eu tenho permissão para falar, do Ezequiel. Quando eu olhei para aquele paciente, eu não vi mais um paciente, eu vi um ser humano. Foi um negócio tão forte que eu me conectei com a alma dele. E assim, era um amor incondicional, gente. Eu não sei explicar.
E aí foi fazendo reiki, ele foi melhorando, aí começou tudo isso dentro do hospital, esse movimento, né, do reiki. Mas a gente fica sensível, né? Mas primeiro eu fiquei sensível para mim, né? Para a Adriana. Fui me percebendo, fui me conhecendo, me amando. Vinha também numa situação delicada, passando por uns processos emocionais, e o reiki me harmonizou. E de posse disso eu consegui enxergar o outro, enxergar a necessidade, porque dentro do pronto-socorro foram muitas pessoas que às vezes estavam ali trabalhando com pensamentos negativos, pensamentos até suicidas. A gente fala, nossa, minha vida não tem sentido, eu quero morrer. E eu falo, calma, peraí, não, vamos ajudar, faço reiki, tem um terapeuta assim, uma prática assim. Então eu ficava o tempo inteiro tentando identificar ali, né, uma situação mesmo grave, assim, para já encaminhar para uma terapia. Porque eu estava tão bem com esse reiki, com as práticas, que eu falei, não, todo mundo tem que conhecer, tem que se sentir bem também. O meu reiki é através do passe, né, com o espiritismo, e aí o reiki, vocês aqui, Adime, não tem vínculo à fé, é mais a energia mesmo, né? Então é a troca de energia entre o paciente, que é um amor também, né, pelo paciente, que observar, olhar o paciente, né, assim, ver nos olhos dele a dor física que pode ser amenizada pela própria energia do reiki. É tão magnífico isso, né? Nossa, gente. É olhar no olho do paciente e aplicar o reiki, né, ou qualquer outra prática integrativa, e olhar para ele e falar assim, eu tô aqui, pode contar comigo. A healing também, né? Sim, é muito mágico, né? E o reiki, assim, ele combina com tudo, né? Já teve alguns casos paliativos também no hospital, o paciente já está ali no processo de desencarne, e lá eu ia fazer o reiki, aplicar o reiki, e em momentos ele fazia a passagem dele de uma forma mais suave, mais tranquila, e até mesmo acolher a família. Porque às vezes o familiar está ali tão angustiado, aí você vai e faz o reiki no paciente, às vezes fazia até no familiar, indicava algum lugar para ela ir. E é isso, é acolher, né? É mostrar que ele não está só. Fala, olha, você está aqui, a gente está aqui com você. Um toque já, né? Você já transfere essa energia. Humanizado mesmo, né? Um olhar diferente, né? E é tão importante essa live, a gente falar isso, que o Hospital São Paulo faz um trabalho diferente, né? Porque a gente está tão acostumado a falar que o Hospital São Paulo não faz isso, não tem aquilo outro, né? O HC não saiu da fila do HC, né? Assim, a gente tem tanta coisa assim negativa, e a gente olhar para uma forma mais positiva, um reforço positivo das coisas que a gente tem, né? No nosso estado, né? Acho que é bacana, e vocês contribuem tanto com isso. Nossa, se soubessem o trabalho que vocês têm, né? Que a gente tem aí sobre a sociedade, né? É magnífico. Eu fico muito feliz, assim, de saber que essas terapias, né, inclusive psicólogos, psicanalistas, entre outras práticas, elas já têm há muito tempo em outros hospitais. Eu lembro que eu li uma reportagem, bem antes de entrar na sua São Paulo, que um hospital em Campinas aplicava o reiki antes da cirurgia. Na hora de fazer o checklist, eles finalizavam e todos aplicavam o reiki no paciente que ia operar. E assim, mas não era divulgado, não era algo divulgado, porque no HC também tem. Tem trabalho, tem. Psiquiátricos, tem reiki. Sim, e não era algo divulgado, né? Sim, e eu fico feliz de saber que isso está sendo reconhecido, isso está abrindo, né, novas oportunidades e fazendo com que pessoas conheçam e utilizem essa ferramenta, né, um complemento. Isso é muito bom. É, muito bom mesmo. Chegando aí na parte mais humanizada, energética, né? Não só a matéria, né? Algo que você não vê, né? Mas você está sentindo, né? E as pessoas falam, né? Como que recebem. É bem bacana, né? Muito bom. Você vê no olhar do paciente que é o término de cada terapia, ele se sente mais aliviado. Mais leve.
É igual a psicanálise, né? A psicologia, Sim. né? Quando a pessoa fala, nossa, Fernanda, eu estava precisando tanto dessa sessão, né? Nossa, eu falei tanto, Fernanda, você não falou nada. Eu falo, não, tá tudo certo, né? Essa é a intenção. Essa é a intenção. O respeito pelo silêncio também na psicanálise é muito parecida com o do Reiki, né? Então, assim, por muitas vezes não precisa falar, mas você já está recebendo, você está sentindo, você está olhando para a pessoa, né? E você está transmitindo algo através do silêncio também, né? Não só da fala. Sim. Então, por fim, eu sinto, aí me avaliem, por favor, que somos todos iguais, né? Sim. Seres humanos, né? É o que eu sempre falo. Cada um está na sua área, mas a gente não tem que se identificar com a nossa profissão, com aquilo que a gente faz. Nós somos um potencial ali se expressando, né? Como uma psicóloga, uma psicanalista, um enfermeiro, mas no fundo somos humanos. Todos somos humanos. E a gente tem essa necessidade humana, assim, né? De dialogar, de ser tocado, de ter esse acolhimento. E na pandemia, eu lembro que a minha irmã também presenciou muito isso. Na sala da Covid, às vezes ficavam tantos pacientes, e aí eu tirava um tempinho para ir lá pegar os nomes, para ver quem queria receber reiki à distância, né? E aí chegava aquelas senhorinhas, tudo apavorada, ai, minha filha, eu tô com tanto medo de morrer. Aí eu explicava o que era o reiki, pegava o nome, ela falava assim, posso colocar da minha filha também? O do meu marido? Eu posso, a família toda. E assim, aí depois ela falava, ai, que bom, porque eu tô aqui, mas eles estão em casa, eu tô morrendo de medo de eu morrer. Então, assim, todo mundo vai receber essa energia, né? E era isso, gente. Às vezes é um sorriso, um bom dia, uma gratidão, paz. Você já muda, você já transforma o ambiente, né? Exatamente isso, né? Exatamente isso. Essa loucura que a gente tem, assim, da vida numa... Como que chama? Não é megalópole, né? São Paulo é grande demais, né? Então, essa correria, né? Então, parar para olhar uma pessoa tão necessitada, né? Tão, né? Que está ali tão aflita, né? Eu acho que não só para olhar para uma pessoa necessitada, mas para olhar para você mesmo, né? Acho que vivemos muito no automático, né? E Isso. é uma coisa habitual, né? Então, as pessoas, elas têm o hábito de acordar, fazer tudo que tem que fazer, chega em casa, toma um banho e descansa. Ela não olha no espelho e fala, nossa, eu tô precisando de um cuidado, nossa, preciso de descansar. Então, assim, eu acho que o se olhar, né, hoje é muito difícil, né? E é muito importante que começa da gente, né? Então, não adianta eu querer cuidar do próximo se eu não consigo cuidar de mim, né? Então, fica difícil, né? Então, na pandemia mesmo, quando eu comecei a trabalhar no projeto, a Adriana por muitas vezes me chamou, ai, Mi, você não quer cuidar de uma agenda tal? Você não quer me ajudar? Não, eu não consigo, porque precisava de um cuidado. Eu tive uma crise dentro do pronto-socorro, a Adriana e outras amigas me ajudaram. Então, assim, eu tive que trabalhar muito isso, né? O meu eu. Eu tive que trabalhar muito, né? Então, autoconhecimento, né, Mi? Autoconhecimento, né? Então, você, Fernanda, foi essencial, a Adriana foi essencial, entre outros profissionais, terapeutas que fizeram a diferença. Então, hoje eu posso dizer que eu consigo olhar para o outro e ajudar, né? Antes, não. Então, hoje eu consigo olhar para mim e me cuidar e dar o direito de cuidar do outro. Né? Então, que sorte paciente do Hospital São Paulo com vocês, hein? eu fico feliz. Ai, que gratidão. Obrigada, viu, Dri? Muita gratidão, viu? Por esse ano, os anos da pandemia, né? Nossa, eu que E agradeço. voluntariar, né? Assim, a Mi estava falando, eu estava pensando assim, como ser voluntariado, né? Como ser voluntário, né? Voluntariar é gratificante, né? Assim, é um trabalho de muita responsabilidade, né? Onde não tem a diferença entre o trabalho remunerado e o trabalho voluntário, né?
você se dedica, né? Então, você sai de casa, você se planeja, mas, assim, a felicidade, né? Do trabalho realizado. Olha, não tem. Se alguém fala assim, Fernanda, explica a sua felicidade. Não tem como, né, Dri? Né, Mi? Dá uma completude. Eu lá no PS, né? Porque o PS, a gente às vezes nem sentava direito, era aquela correria. No dia do ambulatório, eu ficava 12 horas lá para fazer o reiki, canalizar o reiki para eles. E era o melhor dia da minha vida. Porque ali eu tava dando, tava recebendo aquela energia, tava transferindo para eles, tirava cada um lá da sala de emergência, daquela loucura, porque às vezes nem uma água a pessoa conseguia tomar. Ela entrava na sala do reiki, saía de lá leve. Depois ela falava, Adriana, é um choque térmico, é uma outra realidade assim, energética, né? Eles começavam a sentir. E como a mim falou, a gente vive no automático, a gente não para nem para respirar, nem para respirar com consciência. E ter o reiki, ter as terapias integrativas para eles irem um pouquinho e sentir, para dali dar esse despertar neles, de falar, a vida não é só aquilo que eu estou vivendo. Peraí, eu sou um ser humano que está aqui dentro, eu preciso desse cuidado, desse carinho. Então, isso não tem preço, não tem. Eu sei, foram folgas que eu peguei. E assim, não tem fim o trabalho, né? Porque eu saía do hospital, chegava em casa, ia fazer as coisas, contactar voluntário, preparar um ambulatório, correr atrás das doações, retirar. Mas eu fazia com tanta leveza que eu não sentia um peso. Que era da aula, não sentia. Não era por amor. Eu sou voluntária de uma casa espírita. Eu estou dentro de uma casa espírita há 28 anos, da Seara Bendita, né? E teve teve um momento, assim, que eu nunca mais vou esquecer, assim, muito lindo, que teve uma senhora que ela olhou para mim, pegou na minha mão e falou assim, muito, mas muito, muito, muito obrigada. E eu fui da casa até a minha casa chorando de felicidade, né? Assim, eu experimentei nessa vida o que é felicidade, a palavra, né? Felicidade, assim, a emoção, felicidade. Assim. Chorei de felicidade por aquele gesto daquela senhora, né? Ela não tem a mínima ideia, né, que ela fez comigo, né? Que ela realmente... A diferença, né? Na minha vida, de eu sentar assim no carro e falar assim, nossa, eu sou a voluntária mais feliz do mundo. E assim, isso é sensacional, porque faz uma diferença muito grande na nossa vida. Sim, ouvir sim, no pronto-socorro era muito bom a gente ouvir. A gente não conseguia, às vezes, muitas vezes, nem olhar para a cara do paciente. A gente dava um bom dia, mas a gente nem sabia quem era, né, a pessoa. E aí, no meio de toda aquela confusão, alguém olhar para você e falar assim, obrigado. Obrigado tão sincero, né? Com tanta energia. Então, é uma troca de energia, né? Então, esse choro meu aí com essa senhora, é essa troca, né? Toda essa catarse também, né? Assim. Então, ser voluntário é muito especial, né? É muito bom, né? É algo que você vai porque você quer, né? E você... né, se desprende, assim, né, toma o seu tempo, e você fala, tá tudo certo, né, porque é isso, né, a gente tá aqui para isso, né, o resto, passageiro. Depois ouvir esses relatos, né, quantos casos no projeto que a gente tinha, assim, de depressão, de ansiedade, transtorno, e a pessoa passou no floral, passou com outra terapia, e falou, nossa, fiquei tão bem, tô tão equilibrada, isso não tem preço. Né? Alguém que uma semana atrás estava ali até querendo morrer e de repente vira uma chavinha, né? Como você falou no comecinho, pronto, ela começa a ver a vida de outra forma, tem uma outra perspectiva. E aí tudo se transforma, né? Tudo se transforma. O SUS até que colocou também, não foi, Dri? Me lembra, o SUS também ele entrou com algumas normas, né? Eu conheci o reiki, assim, a política de práticas integrativas, ela existe desde 2006 no SUS, que contava com 5 práticas, né? Acupuntura, fitoterapia, antroposofia, termalismo, e tem mais uma outra agora que eu esqueci. E aí, qual?
Aroma não, aroma entrou depois. Na Aroma entrou em 2018. E aí, em 2017, entraram mais 14, que foi bem no ano que eu conheci o Reiki. Em 2017, uma portaria do SUS. Aí eu falei, nossa, no SUS? Ah, eu vou fazer um curso de Reiki. Nem sabia o que era Reiki, né? Mas fiquei encantada. É uma terapia de energia, que você vai poder usar a energia para ajudar os pacientes. Aí foi em 2017. Em 2018, entrou mais 10. Então, hoje o SUS oferece 29 práticas integrativas. É só a pessoa ir na UBS perto da casa dela ou procurar a Secretaria de Saúde do município e se informar onde ela pode encontrar as práticas integrativas. Então, assim, gente, já está no SUS. E o projeto divulga muito isso, porque às vezes as pessoas não conhecem. Eu vi dentro do Hospital São Paulo, que é um hospital referência, a gente tem até um doutorado sobre Reiki lá dentro, e ninguém conhecia as práticas integrativas. Quando eu falei que ia fazer Reiki, você vai dar passe? Você vai fazer isso? Eu falei, não, gente, Reiki. Tem aqui, ó, um doutorado. Aí, o doutorado sobre Reiki? Aí eu tive que pegar o doutorado e sair compartilhando. Então é isso, tentei também mostrar para as pessoas, né? Para elas verem que é algo... Às vezes não tem informação, às vezes tem a vontade, mas não tem informação, né? Então, por isso que é importante divulgar, né? E aqui na Unifesp, a Adriana é formada, e eu também, na pós, né? Pós de saúde pública aqui, ela tem também como uma matéria, né, a prática integrativa. Então, a gente tem, né, ela tem ênfase em práticas integrativas. Então, foi um dos motivos também, depois que eu me formei no Reiki, né, fiz a pós, porque a minha intenção era justamente, né, utilizar isso como ferramenta dentro do SUS, né, proporcionando essa ajuda, né, a quem eu pudesse alcançar, né? Alguém. Ah, muito bom, viu? Ai, tô com saudade de vocês, viu? Ai, a menina veio toda semana. Eu já vou contar. Mas a gente tava com saudade de conversar, assim, de falar do projeto, né? A gente vai tocando aí o ano passou tão rápido, né? Papai Noel chega tão assim, de repente, né? Tudo, né, termina. Tudo termina para recomeçar, né? É importante. Verdade, fecha-se um ciclo, abre outro, né? Isso mesmo. Gente, já estamos quase 1 hora. Nossa, passou rápido, hein? Ai, que delícia, viu? Essa água com live. Muito bom, gente. Bom, né? Eu preciso ir, Dri. Isso, então vamos fazer nossas considerações finais, né? Você deixa aí sua mensagem, se alguém quiser também contratar o seu serviço, porque você atende a mim pelo projeto. Mas se de repente alguém aqui que está assistindo a live fala, poxa, eu queria passar com a Fernanda, como que eu faço? Como que faz, Fê, para te encontrar? WhatsApp. Gente. Passem, gente. Passem. Tem meu WhatsApp. Tem WhatsApp. Também dá para deixar no Instagram, né? Que é psi_Lima Lugeri. Ou WhatsApp é o 11, né? Estamos em São Paulo, 99258-2909. Né? Aí eu retorno. Esse ano não tem como começar, né? Iniciar, mas o ano que vem tem, né? Então... E a gente já está fazendo as atividades do Natal, né? Para encerrar. Então, olha, Mi, deixa aqui também suas considerações aí finais. Eu tenho a agradecer ao projeto, né, Despertar, a Fernanda, a Adriana, e a todos envolvidos, né, por essa minha evolução. E eu deixo um recado para todos, né, procurem, não tenha vergonha de procurar ajuda, procure o próximo. Isso mesmo. Receber amor, vale a pena. É isso mesmo. Eu vou trazer as falas da Mia, assim, para essa procura, né? Autoconhecimento é muito importante, né? Não só a parte da psiquiatria, dos remédios, né? Mas terapia holística, integrativa, alternativa, né? Estamos passando por momentos difíceis, né? Então, acho que é bacana a gente se cuidar aí para a peteca não cair de vez, né? Passamos por uma pandemia, então a gente precisa se olhar. Eu sempre falo na clínica para você olhar para o seu filho, para o seu marido, ou para o outro, para a sua família, para os seus amigos, você precisa olhar para você primeiro. Senão você não consegue enxergar o outro, né?
faz toda a diferença, né? Como eu disse. Isso. É o olhar primeiro para você, para olhar para o próximo, né? Então, se conhecer, você né? consegue, sim, se conhecer para conhecer o outro, né? É tudo mais fácil, né? Como você falou, constrói a empatia, né? Com certeza. Faça suas considerações finais, Dri. Ai, gente, eu só quero agradecer. Só gratidão a Fê, gratidão a mim, né, por vocês estarem comigo nessa jornada, porque eu canalizei a ideia, vem a ideia, mas se não tivesse os voluntários, se não tivesse toda essa equipe, né, para dar vida a isso, não teria nada. Então, eu sou apenas a ponte, o canal que vou me conectando e fazendo ali as ligações, mas é vocês, né? A Mi que se permitiu fazer o trabalho e a Fê que dá esse auxílio para ela, porque na verdade tudo é a gente mesmo. O terapeuta tá aqui para ir ali, né, te dando uma direçãozinha, mas é você que tem que dar os passos, é você que tem que tomar as atitudes. Perfeito. Então, né? né? O querer, né? O querer sempre vem do paciente. Físico Exato. e mental. Sempre vem do paciente. Então, parabéns para você, Michele, que se permitiu aí trilhar esse caminho, se transformar. E agora está ajudando a transformar Cada vez mais lindas. Cada vez mais lindas. Gratidão sempre. Não posso esquecer de agradecer a Diana. Ela também fez diferença na minha vida. Gratidão aí a Diana, que foi nossa mestra em Reiki, né? Um abraço para ela. E Mari, beijos para você. E a próxima live vai ser às 4, hein, Mari? Se prepara. Com certeza. Começo do ano, né, Dri? Isso, a Mari vai abrir a live. Então eu vou treinar ela para ela perder a timidez. Beijo. Gratidão por tudo. Beijo, meus amores. Beijo, até. Vai nos acompanhar até agora e vai nos assistir depois. Beijos. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.